Se não fosse o cagueta, a professora estaria morta, então. Estaria. Haveria execução se não fosse esse cuzão. Exatamente. Se não fosse esse cuzão, esse cagueta, as professoras estariam mortas. Paulo. Desculpa, me estendi aqui. Não tem problema, não é bom que rende o bloco. Tá indo muito bem. Excelência, tá indo muito bem. Se não fosse o cagueta, a professora estaria morta, então. Estaria. Haveria execução se não fosse esse cuzão. Exatamente. Se não fosse esse cuzão, esse cagueta, as professoras estariam mortas. Então, talvez, né? Talvez. Às vezes ter um cuzão é bom. Não sei se era apenas mera coisa, mas uma criança de 12 anos chegar a cogitar isso... Já tem a mente do mal, né? A sementinha do mal. O que vai ser isso daqui a alguns anos? Pois é, então. Tolerância zero. Cadeia neles. Muito Teve bem. essa maldade de pegar um chumbinho e levar para a escola, cogitou isso e não fez por causa do cagueta. Agora, Palomo, você tem que ver como é a facilidade de comprar chumbinho também hoje em dia no Brasil. Dá para comprar no Mercado Livre. Eu fui comprar esses dias, eu cheguei lá na lojinha, eu falei, você tem chumbinho? Ele falou, tem. Vai querer levar? Eu falei, não, vou trazer o rato para comer aqui. Então, você vê, a gente é fácil, qualquer fácil acesso, como em qualquer biqueira, que também deveria ser regulamentada hoje em dia, só isso. Então, sou favorável, 12 anos, já sabe o que faz, cadeia, poderia ter matado a professora. Sentou na privada, pôs o pé no chão. É isso aí. Aí a molecada vai ver, aquele moleque de 12 anos tá na cadeia, né? Eu não vou fazer isso, não. Criança que faz criança não é mais criança. Exato, matou. Eu acho matou. Isso. Porque para esquentar uma mão no micro-ondas e coisar, já tem idade. Exatamente. Ninguém nunca fez isso, não? Cara. Esquentar a mão no micro-ondas? Essa é nova, como é que é? 15 segundos só, tá, pessoal? Se a minha mãe me visse estragando comida em casa, eu não estaria vivo. Não, mas você não estraga. Quando você terminar, devolve na fruteira, né? Jamais desperdício. Bom, 12 anos cadeia. Olha, a gente acaba dando bastante risada, né, até pelo cunho do programa, mas essa questão da maioridade penal é um assunto preocupante no Brasil. Hoje, a quantidade de crianças e adolescentes que cometem crimes por ter certeza da impunidade, não só crianças, né, até os adultos. Imagina as crianças que gozam desses direitos exacerbados. Então, eu sou favorável sim à redução, desde que seja analisado caso a caso, e vou justificar o que eu penso assim, né? Não dá, por exemplo, para colocar um menino de 12 anos na cadeia, principalmente se isso for de forma desregrada, como são as cadeias no Brasil, onde preso utiliza de celular, tem visita íntima e gozam mais uma vez de todos. Aí a criançada vai até gostar, porque na escola não pode celular, na cadeia pode. Vai ficar na cadeia. Por quê? Por que é isso aí? Vai ficar, Por que é isso aí? Porque o presidente nunca foi para a escola? Exato. Então de uma forma desregrada no geral. Mas hoje, por exemplo, você vê meninos de 12 anos, 14, enfim, muitos trabalham no tráfico e já são recrutados por este motivo. Não é nem recrutado, você sabe que é uma coisa interessante, eles se voluntariam, é o projeto de vida deles. Sim, e muito por falta de estrutura familiar. Então, se você for analisar a fundo, os pais têm muito mais culpa do que os próprios adolescentes. É lógico que a gente precisa avaliar caso a caso, né? Tirou a vida de uma pessoa, teve a maldade de fazer algo como isso, com certeza existe algum problema até psiquiátrico ali e tem que ser avaliado de melhor forma. Agora, neste caso aqui, se tratando de uma tentativa que não foi levada à frente por conta do cagueta, o famoso cagueta, né, que fez o correto, porque talvez se não tivesse feito, teríamos ali duas famílias chorando, né, por conta de uma injustiça. Eu acredito que os pais aqui também são os maiores culpados. As crianças têm a maldade, têm o desvio de caráter já detectável ali. Até porque o PT governa a Bahia há quantos anos? Exatamente. Nós temos que pensar isso. Mas se você for avaliar, como é que um menino de 12 anos tem essa maldade de saber o que é um veneno para rato, saber nome, talvez saber até onde compra, arquitetar um plano de colocar
num doce, ou o que quer que seja para entregar para os pais. De onde é que ele tirou isso? Do Tom Ou ele Jerry, tirou? né? Desenho Tom Jerry. Desenho Tom Não, mas você vê, tirou. o noticiário, teve recentemente lá a outra que fez o bolo envenenado pro marido, não foi isso aí? Alguma coisa Sim. assim? Mas se tratando de uma Não, criança, ou ela tirou essa informação da maldade do ambiente que ela vive, e aí mais uma vez eu chamo a responsabilidade para os pais, ou teve acesso a informações que não deveria ter. E mais uma vez eu retorno essa responsabilidade aos pais, que hoje, principalmente, a gente consegue conotar que uma criança de 5, 6 anos de idade, que dirá uma de 12 anos, tem acesso a todo tipo de informação na internet a todo tempo e até praticam coisas que não deveriam praticar em jogos, até como o Capela comentou aqui do famoso Roblox, né? A molecada estão se prostituindo dentro do jogo. E mais uma vez eu chamo a atenção para a responsabilidade dos pais, porque só acontece esse tipo de coisa porque os pais estão negligenciando cada vez mais Exato. a educação dos seus filhos, né? A responsabilidade de educar, de cuidar e de dar atenção. Então é muito preocupante, tem que sim ser reavaliado a questão penal no Brasil, principalmente quando se fala de crianças e adolescentes, mas a minha maior preocupação é com os pais, que vêm cada vez sendo mais negligentes, abandonando a educação dos seus filhos, abandonando a tutela dos seus filhos, entregando para a rua, entregando para a internet, para outras pessoas, terceirizando. E isso não é só em casos de famílias mais pobres, não, tá? Tem muita família de classe média alta, classe rica, que terceiriza a educação dos seus filhos, nem sabe o que o filho está levando para a escola. Não olha a mochila do filho, não olha a conversinha de WhatsApp. Para começo de conversa, criança não tinha nem que ter acesso de forma desregrada a telefone, à internet. Isso é uma coisa que é Esse absurda, a meu debate ver. de regulamento de rede social para proteger criança, eu acho isso da maior estupidez. Porque deixar a criança entrar numa rede social é igual a mãe que deixa a criança ir na zona. A minha mãe não me deixava ir na zona quando eu tinha 12 anos. É uma analogia. Agora, a mãe que dá um celular e deixa o filho entrar na rede social é a mesma coisa de deixar ir na zona. Claro. A grande verdade é essa. Daí é obrigação Eu tenho uma observação, do pai de levar. Agora, não é a olha, mãe. eu acho que poucas vezes eu falo sério aqui. Não, eu vou falar muito sério, porque essa questão ainda do desrespeito à vida, isso é uma falta de Deus na sociedade. Amém, é bicho. isso mesmo. Não importa se você é judeu, católico, espírita, Cristão. candomblessista, umbandista, kardecista, não importa. É a falta da noção de um valor maior, de um valor divino que diviniza a nossa existência. Porque a gente fala, eu tenho direitos fundamentais. Eu só tenho direito fundamental se existe um Deus e se eu sou filho dele, porque de resto acabou. Nenhum animal na natureza tem direito fundamental, a não ser o ser humano. E isso é uma falta de Deus danada, porque para a criança chegar nesse ponto, a criança que vive numa fase do desenvolvimento neuronal ainda, que é a fase da fantasia, que acredita em mitos, e que, se tem uma educação religiosa em casa, tem um temor a Deus muito maior do que de adultos, Respeito à vida. isso mostra que o ambiente de casa realmente é pior do que bordel. É preocupante. É muito preocupante. E você falou tudo. Pavinato, assim, responsabilizar só os pais nesse caso, já que tá sério, eu não acho tão prudente. Porque, por exemplo, como é que você cobra o do outro que ele nunca teve? Você só pode cobrar a educação de um filho se aquela mãe ou se aquele pai tiver educação. A gente está falando de pessoas periféricas, como diz o Vitor. Exato, mas daí é culpa do governo. É culpa do governo. Porque aí o povo vai no baile funk e fala, vamos juntar aí, vamos fazer umas crianças para ganhar auxílio. E você não sabe da maior. Existe nos pancadões hoje o chamado paredão. Dentro dos fluxos existe o paredão. Eu sei, eu sempre vou sem calcinha. Não, eu tô falando sério, Pavinato, porque isso sem calcinha não paga. É um estado de calamidade pública, de saúde, sabe por quê? Porque nesses paredões, o que acontece? Tem um Não, depois lá, eu passo o celuta lá, tá o tudo homem certo. coloca, os meninos de 16, 17 anos colocam o pênis lá e as meninas ficam roçando lá. O que acontece? Na periferia... Que absurdo isso aí, onde é isso? Essas meninas estão ficando grávidas, eu tô falando sério, Capela, essas meninas estão ficando grávidas, existe um problema de responsabilizar somente os pais.
Você não pode responsabilizar os pais se eles não tiverem Não, isso é Estado, é falta de Estado. Falta de O Estado faz? O Estado é uma mãe com a teta de fora que coloca essas pessoas para estarem mamando e depois coloca aí mais pessoas com um grande potencial em se tornar um delinquente. Porque uma criança que pensa com 12 anos que vai matar o professor, só faltou executar, já se perdeu na vida, praticamente se perdeu. Se você for ver a raiz, a natureza disso, o pai deve ser um drogado, a mãe deve ser uma pessoa que deve ficar às custas do governo no Bolsa Família, não quer saber de trabalhar. Existe uma disfuncionalidade na família, então só culpar a família e os pais, eu não acho prudente. Uma informação muito importante, até pode alguém dar uma pesquisada, que esse lance de fake news aí já não sei. Sim. Mas parece que ontem o Brasil se enquadrou num primeiro país no mundo que mais de 50% da população vive do assistencialismo. Exato. Então, é não sei se é verdade. É verdade, se é verdade. fake news. Mas, ou seja, isso aí tem muito a ver com o que você falou. Eu jamais discordaria de você, de um cara do seu tamanho tão próximo assim, pessoalmente. Então, isso tem muito a ver com isso. Por quê? O Pavinato falou, ele mesmo vai sem calcinha, sorte que não engravida. Por quê? E olha que eu tentei. Teria 2 ou 3 filhos, mas isso tem a ver com o que você falou, que é o assistencialismo, né? A população precisa disso aí. Então eu vou ter mais um filho para mais um Bolsa Família. E não só, tá? Porque se fosse só o assistencialismo, a gente não chegaria a esse ponto. É a falta de Estado com E aí entra a área do Vitor e do Palumbo, que é a descredibilização de um fator que mantém as democracias no mundo civilizado. O Que é o reconhecimento de que o monopólio da violência é da polícia do Estado. Exatamente. E quando você tira da polícia do Estado o monopólio do uso da força para você coagir a pessoa a cumprir a lei, nos Estados Unidos tem um nome muito legal policial, né? São agentes de enforçamento, law enforcement. É bastante didática essa expressão. São pessoas que obrigam a cumprir a lei aqueles que não querem cumpri-la. E quando a gente tem essa deslegitimação constante através desse bando de discurso da extrema esquerda, contra o monopólio do uso da força pela polícia do Estado, que é a única que pode usar da violência para fazer cumprir a lei, isso ao lado do assistencialismo é uma bomba. Então não tem muita solução. Não é rezar para o meteoro vir. Querem acrescentar alguma coisa, ministros? Eu acho que você está correto, né? Com o desprestígio das forças policiais. Como é que você combate um pancadão? O pancadão está na lei de contravenção penal. É uma contravenção, artigo 42, salvo engano. A polícia não vai. Todo morador de periferia, cansa de ligar e a polícia não vai. Sabe onde não, tá, né? Sabe aonde tá e não vai. Isso é o lugar onde também. só tem consumo de drogas adoidado, moto, carro roubado, esse tipo de sexo aí que o Rodolfo falou. E a polícia não vai. Então fica de boa. Agora, por que a polícia não vai? A polícia não vai? Não, você pode ir de boa. Então me passa o endereço, né? Porque eu não então gosto. Virou um território do crime. E aí, o que o ministro Pavinato falou, é exatamente isso. A polícia vem os anti-horários, vão contra a polícia, falar que é cultura. É cultura, mas nenhum arrombado quer um carro na porta de casa com o som ligado de sexta a domingo. Ninguém quer isso. Inclusive, mas tá na casa CPI, da dona Maria lá, que trabalhou a semana inteira, igual pichador, e não tem voz para falar, e o pior, eles fazem audiência pública. Você acha que o morador de periferia vai numa audiência pública falar contra o baile funk? Nunca! Pois Teve um que foi Tem agora, que né? Contra o crime e foi mandado embora da comunidade. Tem que ser muito ingênuo ou imbecil, para mim é mais imbecil, achar que a dona Maria, o seu Mário, o seu José, vai lá numa audiência pública falar mal do pancadão morando dentro da quebrada. Maluco. Bom, pois bem, pela ordem, excelências, então não vamos chegar a nenhuma conclusão nesse ponto. Eu vou deixar a reflexão, que é um ponto para se refletir. O Congresso ele tem que sair desse estado de cachumba que ele se encontra, né, e fazer valer as bolas que tem no saco no sentido metafórico. Bom, meus queridos, são 21 horas, quase 21 horas, eu preciso...
E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.